Olá, somos o Núcleo de Jovens Empresários da SIX Farroupilha e temos como missão fomentar o empreendedorismo jovem na nossa cidade. Estamos trazendo uma conversa com os candidatos a prefeito na gestão 2025 a 2028. Hoje estamos recebendo o candidato Jonas Tomazini. Cada questão terá o tempo limite de 13 minutos para ser respondida, com tolerância de 15 segundos. Candidato, vamos iniciar com a sua apresentação. Bom, primeiramente, então, muito obrigado pela oportunidade que o Núcleo de Jovens Empresários da SIX nos permite de estar aqui conversando com essa importante parcela da população. Dizer que eu sou o Jonas Tomazini, tenho 41 anos, tive a oportunidade, desde o comecinho, quando os meus pais compraram lá um estabelecimento comercial, um barzinho, um mercado, de exercer essa parte do empreendedorismo desde o começo. Com 12 anos eu já fazia lá emissão de nota fiscal, fluxo de caixa, controlava as coisas lá com o negócio familiar, e isso foi importante. Para vocês terem uma ideia, eu olhava até os rótulos lá dos produtos e muitas vezes pesquisava, e olha que é bem mais difícil eu pesquisar, tá? Eu não entendia porque tinha, por exemplo, chegava da mesma empresa, Omo, Brilhante, mais uma marca, ou seja, tinha concorrentes dentro da mesma empresa, e a gente pesquisava nichos de mercado. Com 13 anos, o meu primeiro pedido foi uma assinatura de um jornal para poder conhecer mais sobre isso, e depois tive a oportunidade, eu estudava no São Tiago, de participar de um programa feito aqui pela SIX, né, na época ainda sem o Núcleo de Jovens Empresários, mas ele estava de uma maneira embrionária. A gente participou do programa Mini Empresa, capitaneado aí pela Junior Achievement, né, e eu tive a oportunidade de ser o presidente daquele grupo, daquela mini empresa, na época, a Thiago's Paper, né, e aí a gente teve a oportunidade de desenvolver diversos aspectos que hoje também serviram muito para nós no nosso dia a dia. Depois disso, com 26 anos, eu fui secretário de Finanças aqui do município de Farroupilha. É bom lembrar que a nossa cidade é a 19ª, 20ª economia do Estado, então foi um grande desafio, com 26 anos, assumir essa responsabilidade. Eu sou bancário, licenciado, para estar atuando hoje na função de vice-prefeito. Também tive uma experiência na Câmara de Vereadores, então acredito que a gente teve a oportunidade de ter a experiência da iniciativa privada, a experiência do setor financeiro, a experiência da Secretaria de Finanças, que acaba sendo um local onde a gente acaba lidando com todas as demais secretarias e setores do poder público, do legislativo, que também eu acho é fundamental a gente conhecer o outro lado do balcão, e também agora uma experiência junto com o prefeito Fabiano Feltrin na condição de vice-prefeito. Então, o Jonas é esse cara que desde cedo começou a trabalhar, que tem essa visão e essa pegada jovem, que teve a oportunidade de ter experiências desde cedo e que agora está se preparando, né? Está preparado, eu diria, não pronto, porque a gente está sempre aprendendo, né? Mas preparado para o maior desafio da vida, que é ser candidato a prefeito da cidade que ama, da nossa Farroupilha, e vai colocar todas essas propostas para avaliação aqui da nossa população. Candidato, gostaria que você explicasse o slogan da sua campanha. O slogan da nossa campanha é Farroupilha não para. E por que nós estamos dizendo isso? É importante nós colocarmos que nós viemos de uma eleição onde a gente teve uma ruptura política lá no ano de 2020. A gente teve uma eleição que foi no meio da pandemia, foi mais tarde, ela aconteceu em novembro, o período de transição foi muito pequeno e nós tivemos uma dificuldade muito grande ao assumir a gestão, o prefeito Feltrin e eu, porque nós encontramos lá processos administrativos naquelas pastas azuis gigantes, arcaicas, né? Muitas secretarias, a gente não conseguia entrar direito na secretaria de tanto arquivo de papel que tinha dos dois lados, e não conseguia-se nem passar no corredor direito. Essa foi a realidade que nós encontramos. Nós mudamos isso desde que foi possível, mesmo em um momento muito difícil, porque eu digo que em 2020 a pandemia teve o susto, mas em 2021 ela teve o surto. Foi quando realmente a gente teve os casos mais graves, as internações e até mesmo os óbitos, o programa de vacinação
Mas a gente implementou toda uma digitalização na prefeitura através de um sistema eletrônico de informações, que é o SEI, um software do Poder Judiciário gratuito, que não tem custo para o município. Hoje, quando você vai lá, você não precisa pagar taxa de protocolo. Aliás, você não precisa ir lá, né? Você pode fazer de casa. Antes você tinha que ir na prefeitura, fazer um processo físico, pagar uma taxa de R$18 que não recebia no banco do lado da prefeitura, tinha que ir até outro banco fazer aquele pagamento para aquele processo andar. Não é mais assim. Mas voltando ao questionamento, por que Farroupilha não para? Farroupilha não para porque o nosso mandato, o mandato dos prefeitos da gestão 2021-2024 foi muito afetado, tanto pela pandemia como depois pelas enchentes. Então, o tempo útil de mandato que nós tivemos nesse período, ele foi pequeno para desenvolver tudo o que nós tínhamos planejado. Mesmo assim, nós fizemos avanços importantes, mas nós temos muita coisa no forno, nós temos muita coisa preparada, nós temos muitos projetos já prontos que muitas vezes a gente teve que recuar na questão do recurso e do investimento, porque a gente teve que enfrentar um outro desafio, por exemplo, de refazer uma ponte que não estava prevista, de refazer uma estrada que não estava prevista, de refazer uma contenção que nunca se imaginava que ia ser necessária. Então, nós temos muitas coisas planejadas, muitas coisas prontas e o município não pode parar. Nós estamos aqui nos propondo para que a gente respeite e passe por esse processo democrático do dia 6 de outubro e que logo após isso acontecer, se contarmos com a validação da população farroupilhense, porque nós possamos, a partir do dia 7, já retomar as atividades a todo vapor, que a legislação eleitoral tem algumas restrições. No dia 7 de outubro, eu voltarei a estar junto com o prefeito Feltrin para cumprirmos essa primeira etapa desse mandato, com o pé no fundo, pé no acelerador, para a gente continuar desenvolvendo o nosso município e que, a partir do dia 1º de janeiro de 2025, junto com o Dr. Tiago, Farroupilha continue nesse desenvolvimento. Aproveitando a deixa, candidato, gostaria de entender a sua escolha para o nome do vice-prefeito. Uma das coisas mais importantes que a gente teve ali entre o final de 2020 e o começo de 2021, depois da nossa eleição, foi a questão do Hospital São Carlos. O Hospital São Carlos estava por fechar dia por dia. Digo isso e sei que muitas vezes pode parecer que o hospital não é o assunto mais importante que se tem para uma grande parte das pessoas. Mas se nós sofrermos um acidente, se nós tivermos um problema de saúde, é no pronto-socorro do Hospital São Carlos que a gente vai. Isso sem distinção. Quem tem plano de saúde, quem vai pelo SUS, vai acabar chegando lá no mesmo lugar. Então foi um objetivo muito grande meu e do prefeito Feltrin que nós tivéssemos a manutenção do Hospital São Carlos. Todos os dias ele estava para fechar as portas, todos os dias se fazia campanha para alimentos, para roupas, para necessidades básicas que o hospital tinha. Aliás, vou pedir licença aqui para a gente fazer um agradecimento para a SICS. A SICS foi fundamental nos principais momentos de dificuldade do hospital para que, junto com a nossa comunidade, e a SICS muitas vezes à frente, liderando esse processo, ela permitiu que o hospital permanecesse aberto e aí, quando nós chegamos na administração, nós investimos recursos pesados para que nós pudéssemos manter o hospital aberto. O Dr. Tiago Brunet, médico, ginecologista e obstetra, foi um dos médicos que, junto com outro grupo de farroupilhenses que atuam no Hospital São Carlos, nos momentos mais difíceis, onde o hospital não conseguia nem pagar os seus médicos ou os seus funcionários, ficaram lá, mantendo um atendimento mínimo, porque se o hospital fechasse, um dia ele não abriria mais. E nós iríamos para uma fila de Caxias, nós iríamos para uma fila de Porto Alegre, e quem sabe quando seríamos atendidos. Nós entendemos também que, nesse momento, a gente precisa dar uma atenção ainda mais especial para a saúde. Nesse primeiro mandato, a gente teve que combater muitas vezes na forma de incêndio, né? Era a pandemia, era a vacinação, eram as consequências que a gente teve do que ocorreu na pandemia. Isso tudo foi muitas vezes ocorreu sem o planejamento devido que nós gostaríamos de fazer. De um dia para o outro surgiu uma nova variante lá do coronavírus e mudava todo o cenário, mudava grupo, mudava a forma que atuava, mudava a gravidade. Então agora nós precisamos fazer uma saúde que a gente possa pensar na prevenção desde o seu princípio. O Dr. Tiago Brunet está preparado para isso, tem experiência em gestão pública, experiência em gestão de saúde em mais diversas áreas, tanto na gestão lá de ambulatório, de pronto-socorro, ele já atuou junto ao SAMU, como tem experiência junto às secretarias de saúde, junto ao ProSaúde, que é a instituição aqui do nosso município que faz a atenção básica.
O Dr. Tiago vem justamente para se somar nessa área da saúde e também com um viés bastante significativo na saúde da mulher, onde um dos nossos principais projetos é ter um centro de atenção à saúde da mulher. Então, o Dr. Tiago, ele também, jovem, se junta a nós para que nós possamos ter uma atenção ainda maior na área em que ele é especialista. Candidato, entendemos que o público jovem atualmente está bastante desinteressado e distante da política. Como você fará para integrar os jovens na gestão pública? É muito difícil a gente sempre falar de nós, mas eu acho que o exemplo, ele é a melhor ação, ele é o melhor gesto. Como eu disse, na nossa chapa, eu e o Dr. Tiago temos aí 1 ano de diferença, temos pouco mais de 40 anos. Já tivemos a possibilidade de assumir posições para nós muito importantes com poucos anos de idade. A gente tem, na verdade, uma percepção de que a política é para as pessoas mais velhas, e ela não é. Eu me envolvi e a minha primeira filiação político-partidária foi com pouco mais de 20 anos. Desde aquela oportunidade, isso política partidária, né? Desde aquela oportunidade já procurei estudar os estatutos dos partidos, já procurei aprender. E antes disso eu tive a oportunidade de ser presidente do Grêmio Estudantil lá no Colégio Santiago, do diretório acadêmico no CESP, de ter participado de 2 programas da Junior Activement, aqui com a SIX fazendo essa promoção. Então tudo isso eu acho que tem espaço para o jovem participar. Nós precisamos continuar criando meios para que ele participe. O prefeito Feltrin, e quando a gente se elegeu em 2020, a gente já trazia lá no nosso slogan um novo ciclo, uma nova farroupilha. Justamente porque nós entendíamos que era um momento importante, que a gente precisava virar uma chave até geracional e que nós iríamos incluir novas pessoas na atividade político-partidária. E assim nós pretendemos continuar. Nesse primeiro mandato, a gente conseguiu fazer uma transição e agora a gente quer fazer mais uma transição, tendo pessoas jovens junto ao nosso governo. Claro que a gente vai mesclar com a experiência de quem já passou e já teve outras oportunidades, mas a gente quer priorizar justamente a participação do jovem na política. Como governo, nós vamos criar formas para que isso aconteça. Eu entendo, inclusive, que a gente colocou programas nesse nosso governo como o programa Jovem Empreendedor. O Jovem Empreendedor, ele cria diversas possibilidades em diversas matérias, em diversas áreas do conhecimento, para que o nosso estudante esteja também interessado em áreas que não seja apenas a matemática, português, ciências, aquelas mais básicas que estão na grade curricular. Então, nós colocarmos também um pouco do que tinha lá atrás, educação moral e cívica, em que a gente fala um pouco das estruturas dos governos, que a gente fala de como funciona o prefeito, o vereador, uma câmara, como se decide as coisas do nosso município, é fundamental. Ontem, aqui pertinho do prédio da SIX, eu encontrei uma menina de 5 anos e ela me perguntava: o que faz um prefeito? Se nós perguntarmos para nossas crianças hoje, não de 5, de 10, de 12, ou para os nossos jovens de 15 anos, o que faz um prefeito? Será que eles sabem? É um desafio. E eu acho que isso é importante a gente trabalhar em parceria, aqui com a SIC Jovem, com as outras entidades e os núcleos jovens que a gente tem no município, para que a gente possa inserir cada vez mais na política e na nossa sociedade. Agora, candidato, vamos imaginar que se você tivesse um orçamento limitado para apenas 1 dia de mandato, qual o projeto você implementaria imediatamente e por quê? Primeiro, nós teríamos que ter superpoderes. Porque falando em gestão pública, um dia a gente não consegue nem imaginar saindo qualquer tipo de aprovação, qualquer alocação de recurso, seria algo realmente muito hipotético e não sei qual seria a limitação que nós teríamos para atuar nessa área. Os orçamentos dos municípios, eles têm sido cada vez mais engessados. A gente já vem ali com uma obrigação de fazer 25% em educação, 15% na saúde, recurso carimbado da assistência social, recurso disso, daquilo, né? Ou seja, já vem as peças quase que imexíveis, como diria no passado uma ministra da Fazenda que nós tivemos. O que eu entendo que nós
poderíamos fazer se tivesse a liberdade de não ter toda essa burocracia que é inerente ao poder público. Eu acredito que a gente deveria usar tudo que fosse possível para melhorar a vida das pessoas. A gente muitas vezes tem uma percepção de que grandes obras de infraestrutura são necessárias e são, né? Nós temos grandes investimentos que precisam ser feitos no município, mas muitas vezes são pequenas coisas que efetivamente melhoram a vida das pessoas e das famílias. Eu diria aqui a questão da segurança alimentar, eu diria aqui a questão da moradia, eu diria aqui a questão de poder ter uma escola com cada vez uma qualidade maior. Então, se eu pudesse fazer qualquer tipo de decisão nesse sentido, eu escolheria melhorar a vida das pessoas, principalmente as que mais precisam. Essa seria a nossa decisão, o nosso encaminhamento, para que nós pudéssemos ter pessoas que estivessem inseridas na sociedade. Eu penso que hoje Farroupilha tem um grande desafio, que é continuar gerando oportunidades para as pessoas que buscam a nossa cidade, para terem a sua família, para desenvolverem a sua família e para ter uma vida feliz. A gente vem recebendo fluxo migratório de todos os lugares, aqui do nosso estado, de diversas regiões, e aumentou agora com a questão das enchentes. A gente vem recebendo fluxo migratório lá do Nordeste, de outras regiões do Brasil e até de fora do país. E essas pessoas, se elas vierem para cá e não encontrarem oportunidades, elas ficarão à margem da sociedade. A partir do momento que elas ficarem à margem da sociedade, a gente vai passar a ter um descontrole da vida do nosso município. E isso não pode acontecer. A gente tem que trabalhar todos os dias para que nós possamos ter oportunidades para essas pessoas que buscam Farroupilha para viver e para viver melhor. E eu acho que esse é o grande desafio e é o que eu aplicaria de recursos se tivesse a possibilidade de escolher colocar o orçamento de um dia para o nosso município. Candidato, como você pretende melhorar o ambiente de negócios para novos empreendedores e pequenos negócios na nossa cidade? Essa é uma excelente pergunta, algo que eu gosto muito de responder, porque eu acho que é importante também nessa eleição, quem estiver nos acompanhando, prestar atenção no que foi feito para ter uma credibilidade do que vai se fazer. Tem muito candidato agora que vai vir com um programa perfeito, que vai ter propostas que tudo pode, tudo faz, tudo consegue, tudo acontece. Mas é importante nós colocarmos alguns pilares fundamentais. Primeiro, que o nosso governo não aumentou nenhum centavo de imposto, não aumentou nenhum tributo. E nós, inclusive, excluímos e retiramos tributos, taxas e algumas contribuições que eram cobradas no município, como eu falei antes, aquela taxa de protocolo, que além de cara, desnecessária, burocratizava todo aquele ambiente. Em nenhum imposto do município nós tivemos majoração acima da inflação durante o período do nosso governo. E o primeiro compromisso nosso é que isso não vai acontecer nesse próximo governo também. Nós não teremos nenhum aumento de imposto no período de 2025 a 2028. Nós teremos uma simplificação da legislação tributária. O nosso Código Tributário Municipal ele é de 1974. Ele tem 50 anos e mais de 100 leis que se sucederam. Hoje, quando uma empresa vem para cá, ela precisa olhar toda essa legislação, o escritório de contabilidade tem que olhar toda essa legislação e nós já estamos em vias de ter a aprovação pela Câmara de um novo Código Tributário Municipal que vai estar valendo a partir de 1º de janeiro de 2025 e vai condensar isso tudo apenas em uma lei. É importante nós dizermos que nós já temos o menor ISS da região e nós aprovamos nesse governo, mas a gente não conseguiu utilizar de uma maneira plena, em função da legislação eleitoral, uma nova lei de desenvolvimento econômico e uma lei de inovação. Elas foram aprovadas entre 2023 e 2024, só que o período eleitoral não permite que alguns daqueles incentivos sejam aplicados nesse ano. Então é isso que eu digo, Farroupilha não para, porque nós estaremos preparados para, a partir de 1º de janeiro, aplicar esses conceitos, seja no auxílio às empresas do nosso município, seja também no auxílio das empresas que aqui queiram se instalar. Nós faremos isso com a Lei de Desenvolvimento Econômico e pegaremos também um novo nicho de mercado que é na área da inovação.
Nós temos ali a regulação dos sandbox regulatórios, nós temos ali a possibilidade de ter um ambiente de experimentação sem tributação ou sem até aquela regulação gigante que se faz no começo de uma empresa. E nós entendemos que isso é fundamental, inclusive para nós continuarmos o nosso processo das empresas lá da indústria que começaram nas garagens. E, além disso, nós vamos fazer uma incubadora de empresas, um local para que as empresas pequenas possam começar, que não tem os custos pesados de um início de uma empresa, de aluguel e de tudo mais, para que ali elas possam nascer, crescer, se desenvolver e depois alcançar novos voos. Chegando ao fim das nossas perguntas, candidato, a última: qual estratégia você utilizaria para valorizar a diversidade cultural e expressões artísticas de diferentes grupos jovens na nossa cidade? Também é uma pergunta boa de ser respondida, porque já teve ações que a gente conseguiu fazer neste período de mandato. Nós tivemos a possibilidade de criar, junto à Casa de Cultura e à Escola Pública de Música, diversas ações combinadas que dessem a oportunidade dessas manifestações culturais acontecerem. Nós tivemos também parcerias importantes, como, por exemplo, com o SESC, que a gente fez agora recentemente o Festival de Inverno, né, que teve diversas manifestações culturais que aconteceram aqui no nosso município. Nós entendemos que nós fizemos uma revitalização, eu poderia falar de várias, mas nós entendemos que fizemos uma revitalização que foi muito importante, que foi a do Largo Carlos Fetter. O Largo Carlos Fetter, hoje, ele permite que nós tenhamos um espaço aí multiuso, onde a gente pode ter, nos domingos, nos sábados à tarde, diversas manifestações, feirinhas, apresentações, shows, que já estão acontecendo, e conforme a população farroupilhense vai tendo a condição de conhecer um pouco mais desse espaço, a gente vai tendo cada vez mais oportunidades. E nós vamos intensificar isso, principalmente com a Casa de Cultura. No nosso governo, a gente participou de um leilão, onde nós adquirimos o antigo Moinho Covolã. É um espaço onde certamente muito do que aconteceu na cultura do nosso município passou por ali. E nós entendemos, então, que ele pode ser um local que vai ser agora o propagador, o difusor de novas manifestações culturais que a gente vai ter aqui em Farroupilha. Nós já temos um projeto para a revitalização desse espaço, então, nesse governo houve a aquisição, através de um leilão, do terreno e da onde está a construção. Agora nós já temos uma empresa contratada que está fazendo um projeto de revitalização desse espaço, que está tendo todo aquele trâmite junto aos conselhos, como é um patrimônio histórico, um patrimônio tombado aqui pelo município, a gente tem que ter todos aqueles cuidados para fazer qualquer processo de revitalização. Mas eu entendo que no nosso governo, meu e do Dr. Tiago, se assim a população entender, a gente vai ter condição de colocar um moinho também para funcionar, ou como, principalmente sendo a Casa de Cultura, ou como uma estrutura auxiliar, para que nós tenhamos espaço e oportunidades, junto com outros ambientes abertos que nós estamos trabalhando e já deixamos pronto nessa primeira etapa, para que nós tenhamos as manifestações culturais do nosso município, que elas possam acontecer. E isso eu acho que é muito de criar um ambiente atrativo. Se nós conseguirmos fazer isso, as próprias pessoas, os grupos, eles estarão prontos para poder participar também da vida e do dia a dia aqui da nossa sociedade. Então, candidato, o Núcleo de Jovens agradece a sua participação. Mais 3 minutinhos livres para as considerações finais. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui conversando com o Núcleo de Jovens Empresários da SICS, e aqui eu tenho certeza que a gente vai alcançar muitas pessoas que talvez nesses dias rápidos que a gente tem de campanha, talvez a gente não consiga conversar. Nós estamos, como eu disse antes, preparados para podermos dar sequência às necessidades que o município precisa. Nós tivemos uma formação, seja ela acadêmica, seja ela empreendedora, seja ela político-partidária, seja ela no executivo e no legislativo, para agora estarmos assumindo esse, que é o maior desafio da minha vida, o maior desafio da vida do Dr. Tiago, que é liderar um governo aqui do nosso município.
Nós queremos fazer um governo que ouça, um governo que esteja próximo da comunidade, um governo que dialogue com as entidades, como nós fizemos nessa primeira etapa com o prefeito Feltrin e eu. Um governo que possa ter uma representação positiva do nosso município também fora da nossa cidade. Que as pessoas das cidades vizinhas olhem para Farroupilha e tenham aqui uma possibilidade de também ter os seus investimentos, de ter uma cidade que seja atrativa, como a gente conseguiu recuperar a nossa imagem nesses 3 anos e pouquinho. Como eu disse, nós teremos um grande desafio, que é continuar gerando oportunidades para as pessoas que aqui chegam. Nós temos hoje uma cidade desburocratizada, nós temos hoje uma cidade que oferece leis de incentivo para o crescimento das empresas de Farroupilha e para a chegada das empresas de fora também. Nós faremos uma incubadora de empresas para que a gente dê aquela oportunidade daquelas empresas que lá atrás começavam na garagem dos pais, na garagem de casa, agora tem um ambiente também para que possam iniciar a sua história e que ali possam se crescer, se desenvolver e depois também alcançar novos voos. Eu acho que o grande momento agora é a gente saber para quem a gente vai entregar o comando do município. Nós darmos a oportunidade para pessoas que estão agora oxigenando, que têm uma certa experiência, mas que também têm a oportunidade de dar um ar agora de juventude para a administração municipal. Nós estamos com muitas coisas prontas, muitas coisas preparadas e nós entendemos que é o momento de Farroupilha seguir em frente. Com isso, a gente pede para todos que estão aqui nos acompanhando, no Núcleo Jovem, que estão acompanhando agora nas redes sociais, essa conversa que nós estamos tendo hoje, para que façam uma análise do que o candidato fez no passado e do que ele pretende fazer agora. O que ele fez no passado tem que ser um cartão de visitas e uma credencial para saber se o que ele está falando que vai fazer no futuro é realmente possível de ser feito e se esse foi o comportamento lá atrás. Por isso que quando eu digo, nós não vamos aumentar imposto de 2025 a 2028, é porque nós não aumentamos de 2021 a 2024, como foi isso em outras oportunidades. Então a gente convida a todos para que vocês façam essa análise e que votem 15, no dia 6 de outubro, Jonas e Dr. Tiago Brunet, para que Farroupilha não pare.